Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus para abençoar você. Nós temos como tema da mensagem de hoje: Deus pode te tirar do poço, não desista. Todos nós desejamos na vida os lugares mais altos. E a vida é uma competição. E o primeiro lugar no pódio é o lugar mais desejado para quem compete. Desejar os lugares mais altos é fácil. O difícil é chegar lá. Às vezes ouvemos histórias do caminho que algumas pessoas percorreram para alcançarem a grande conquista. E às vezes pensamos, se fosse eu, teria desistido. Jamais eu teria passado por todas as tribulações, todas as dificuldades para chegar onde aquela pessoa chegou. Na mensagem de hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração para te ajudar a nunca desistir. Ainda que você chegue ou esteja no fundo do poço, saiba de uma coisa: Deus pode ajudar você a sair do fundo do poço. E não só isso, Ele pode te colocar em um lugar alto. Eu vou utilizar para a mensagem de hoje uma história bíblica registrada no livro de Gênesis, no capítulo 37. E essa história é uma das histórias mais longas da Bíblia. Ela está registrada no capítulo 37, e ela vai até o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo de número 50. Então, nós vamos relatar aquilo que a Bíblia fala sobre o homem chamado José. Este homem José, que foi filho de Jacó, ele também era neto de Isaac e bisneto de Abraão. Ele chegou literalmente no fundo do poço, não por seus erros, mas por inveja de seus irmãos. E os seus irmãos que queriam matá-lo, e depois então mudaram de ideia e lançaram no fundo de um poço. Essa história ela vai estar contada de uma forma muito clara na Bíblia. E eu vou pegar alguns versos apenas do capítulo 37 de Gênesis e vou citar eles, e depois nós vamos comentar como este homem foi um vencedor, embora estivesse no fundo do poço, como Deus colocou ele em um lugar mais alto. Então, o relato bíblico diz que esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai lhe repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai
no entanto, refletia naquilo. Deixa eu falar um pouco deste homem, então, chamado José. Ele nasceu em uma grande família, irmão de 11 outros irmãos, filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida como uma mulher estéril. A Bíblia diz que José nasceu em meio à velhice de seus pais, como um fruto de um grande milagre. Por esse motivo, seu pai, Jacó, amava mais do que todos os outros seus irmãos. E a cronologia bíblica aponta que Jacó tinha 91 anos quando deu à luz, ou quando José nasceu. Quem deu à luz a José, é claro, foi a Raquel, sua mãe. Então, eu pergunto, quais foram os motivos que levaram este homem chamado José ao fundo do poço? Tem alguns motivos. O primeiro motivo é porque o seu pai amava mais do que seus irmãos. E quando então Jacó, amando mais José do que os seus outros filhos, ele manda fazer uma túnica de várias cores, uma roupa especial, e aquela roupa tinha um certo sentido também, que Jacó estava apontando que José seria então o herdeiro, ele seria aquele que teria as maiores vantagens como primogênito. E quando então seus irmãos vê José vestido com esta roupa tão especial, eles estão então agora com inveja de José, com ciúme, e ali então começa a ruptura no relacionamento entre os irmãos de José com ele. Nesse episódio nós temos 3 lições para uma família, e eu quero aqui citar, embora o tema da mensagem é que Deus pode tirar do fundo do poço, mas a primeira lição é para os pais. Os pais precisam ser prudentes no tratamento com os seus filhos, quando tem vários filhos. Eu ouvi muitos anos atrás alguém dizer que os filhos são como os dedos de uma mão. Todos eles são diferentes. E os pais precisam então aprender a lidar com essas diferenças que há nos filhos. Às vezes um filho se destaca no meio dos outros, um filho que é muito respeitoso aos pais, muito obediente, muito prestativo, ou talvez até um grande estudioso, enquanto tem outros que não respeitam, que não são pessoas que estão procurando viver uma vida melhor, uma vida correta, e diante destas diferenças os pais tecem elogios àqueles filhos melhores, e em vez de fazer com que aqueles que estão vivendo uma vida pior se tornem melhores, eles se revoltam contra aquele filho que está sendo um filho exemplar. Então nós precisamos cuidar, como pais, para não criarmos ódio nos filhos, quando elogiamos aquele filho que está vivendo uma vida que agrada aos nossos olhos. Eu fiquei pensando nisso, imaginando que muitas famílias estão arruinadas e algumas estão no fundo do poço por conta da forma como os pais trataram estes filhos. Embora nós sabemos que tem filhos que são terríveis, mas às vezes também há ali uma parcela de culpa dos pais da forma como eles agem diante dessas diferenças que há nos seus filhos. Talvez você que me ouve agora pode se situar dentro de uma família como sendo José, ou como sendo um dos irmãos de José. Eu queria até que você pensasse sobre isso. Eu não sei se você teve inveja de algum elogio que o seu irmão ou irmã recebeu, ou se você recebeu o elogio e os seus irmãos se manifestaram de uma forma contrária, criticando e querendo se afastar de você. Talvez você possa estar vivendo nesta situação. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você, é que independente da situação em que você se encontra, até onde você conseguiu caminhar, até onde você conseguiu chegar, nós precisamos saber que há um Deus poderoso, e este Deus ele pode mudar a situação. Ele pode tirar uma pessoa do fundo do poço e colocar em um lugar mais alto,
né, como ele fez com José. Mas nós precisamos prestar atenção, então, na vida de José, na conduta de José. E a palavra relata que José ele trabalhava junto com seus irmãos, né, e aos 17 anos é que começa a surgir este problema. Né, e não apenas por conta da roupa especial que Jacó fez para ele, mas também por conta dos sonhos. Porque quando ele conta aquele sonho, né, os irmãos então ficam com inveja, com ciúmes, e aquilo suscita a ira nos irmãos. E é importante nós pensarmos aqui que quando nós temos sonhos, talvez nós precisamos guardar estes sonhos nos nossos corações. Daí não ficar falando para tantas pessoas, porque pode causar males para a nossa vida, pessoas se levantarem, se tornarem opositores, né? E a nossa caminhada ser uma caminhada mais difícil, né? Termos mais barreiras pela frente. Então nós precisamos saber para quem nós devemos contar, né, os nossos sonhos. Porque muitas pessoas torcem para que as coisas não dê certo na nossa caminhada. Eles não querem que nós cheguemos no topo do pódio, no lugar mais alto. Muitos querem que a gente fique rastejando pela vida. José, no seu primeiro sonho, né, que o feixe dele se levantou, né, e ficou de pé, e os feixes dos irmãos então se juntaram ao redor e se curvaram diante dele, né, seus irmãos logo perceberam que José estava dizendo que ia reinar sobre eles, ia governar sobre eles. E aquilo, então, soou mal no coração dos seus irmãos. E se não bastasse ele falar daquele sonho, depois ele fala do outro que teve o sonho da lua, do sol, né, e de 11 estrelas, que todos se curvaram diante dele. E ele estava se referindo, então, aí ao seu pai, a sua mãe e seus 11 irmãos. E até o seu próprio pai repreendeu ele quando ele conta esse sonho. Então, José, ele começa uma caminhada ali difícil depois de ter revelado este sonho à sua família. E ali então começa a sua caminhada para o fundo do poço. Seus irmãos não estavam apenas com inveja, com ódio. E quando uma pessoa está com ódio no coração, essa pessoa às vezes chega em um ponto tão extremo que quer atentar até mesmo contra a vida de alguém, até mesmo de dentro da família. O ódio leva pessoas à prática de homicídio. Em 1 João capítulo 3, verso 15, está relatado isso, que quem odeia o seu irmão é assassino. Esta era a situação dos irmãos de José. Eles queriam matá-lo, queriam exterminar José. A Bíblia, em Gênesis, no capítulo 37, verso 11, vai contar a história de que um certo dia Jacó pede para que José vá até os seus irmãos que estavam no campo ali apacentando ovelhas, e quando então José recebe esse pedido de seu pai, ele atende prontamente, ele vai lá para onde estão os seus irmãos, e a Bíblia diz que os irmãos de José estavam ali então olhando a vinda do seu irmão, e quando eles vê de longe, antes que José chegue, eles já conspiram contra ele para matar. Daí eles estavam dizendo assim um para o outro, lá vem o sonhador mor. Agora vamos deixar ele chegar aqui perto, nós vamos agarrar ele, vamos matar e vamos acabar, né, com a vida dele, e vamos ver então o que vai ser dos seus sonhos. Este é o pensamento daqueles homens, irmãos de José, que estavam cheios de ódio. Notem, eram seus irmãos atentando contra a vida, né, de José. Não eram pessoas estranhas. E eu pergunto, você já teve problemas de alguém atentando contra a sua vida, alguém querendo te dar uma rasteira? É assim que as coisas funcionam neste mundo dominado por Satanás. Mas há um Deus que protege seus filhos. Não esqueça disso. No caso de José, Deus agiu no coração de seu irmão Rúben, o qual deu uma ideia de não matá-lo, mas de jogá-lo dentro de um poço, porque a ideia de Rúben era de depois, então, arrumar alguma maneira, né, de que pudesse tirar José daquela cova. A ideia de Rúben era uma ideia que eu creio que foi uma ação de Deus para que José fosse preservado ali naquele lugar. Mas diz a história bíblica que quando, então,
eles jogaram José dentro da cova e anoiteceu e eles estavam então agora jantando, ou quase no início da noite. E ali então aproximou daquele lugar uma carruagem de ismaelitas e eles vinham com camelos ali carregados de perfumes. Eles tinham saído de Gileade e estavam indo destino ao Egito. E aí então, quando eles aproximam, aí Judá dá uma outra ideia. Ele diz, olha, vamos tirar o nosso irmão ali daquela cova, daquele poço, e vamos vender então para estes ismaelitas, porque nós vamos poder ganhar algum dinheiro e não vamos derramar sangue inocente do meu irmão. E aí então aqueles homens se aproximam deles, eles fazem a proposta e ali eles negociam José por 20 moedas. Veja bem, que situação terrível, porque agora José passa a ser uma mercadoria. Esta é a segunda cova, o segundo poço que José experimenta, porque uma pessoa ser considerada como mercadoria é uma desvalorização completa, e ainda mais ele sendo vendido por 20 moedas de prata, não era um valor tão expressivo, né? E ainda que fosse a vida de uma pessoa, não há dinheiro que pague, né? A dignidade. Então José agora enfrenta novamente esta nova situação de um desprezo dos irmãos venderem ele como mercadoria. Daí eu fico pensando, né, se fosse a gente, o que nós faríamos? Né, qual seria, né, o nosso pensamento? Né, com relação aos sonhos que nós tínhamos? Né, será que você desistiria? Né, você então acharia que tudo estava acabado? Ou você continuaria crendo que aquele sonho ainda se tornaria uma realidade? Eu sei que não é muito fácil quando as pessoas enfrentam as dificuldades. Às vezes elas desanimam, às vezes elas pensam, não era um sonho, era um pesadelo, porque olha só a situação que eu estou vivendo agora. Mas nós precisamos crer, nós precisamos continuar a caminhada, ainda que apareçam os empecilhos, ainda que apareçam as perseguições, ainda que apareçam as ameaças, porque é assim que Deus nos dará vitória e nos tirará, né, do poço para colocar em um lugar mais alto. Então José, ele continua a sua caminhada. Né? Talvez no caminho ele pode ter pensado até em fugir, né, de arrumar uma forma de escapar. Mas nós sabemos que quando eles pegavam um escravo, eles prendiam de uma tal forma que dificilmente esta pessoa conseguiria escapar. Então José vai, ele consente em ir, obrigatoriamente não era um consentimento, e quando ele chega no Egito, talvez ele pensa, eu vou ter uma chance ainda de escapar aqui neste lugar. Mas aconteceu que José, ele cai na casa de um homem, ou ele foi vendido para um homem, que era o oficial de Faraó, capitão da guarda, este homem chamado Potifar. Então, sem chance de José escapar, porque agora ele está na mão de um homem que comandava soldados, de um capitão. E dificilmente este capitão ia dar uma moleza, uma chance para que José pudesse ir embora. Mas diante de toda essa situação adversa, diante de tantas portas fechadas, tem algo que me chama a atenção, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 39, verso 2. Lá diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Veja bem que Deus não abandonou José. Né? Deus estava com José lá na casa com seus pais. Né? Deus estava com ele no campo. E Deus estava com ele no Egito. Né? Onde quer que a pessoa vá, que é um filho de Deus, né? Deus ele está ali junto. E a Bíblia mostra isso, que Deus estava com ele, Deus fez ele prosperar, ainda que ele estava como escravo, mas ele prosperou na casa do senhor egípcio. E aí então, quando José chega lá na casa daquele homem veja que José é uma pessoa capaz, né? Uma pessoa competente, uma pessoa correta. Então aquele homem o constitui ali para cuidar da sua casa, de suprir as necessidades da casa. Né? José passa a ser um mordomo da casa e não uma pessoa escrava, né? Onde fosse trabalhar ali no pesado, sendo exigido, chicoteado, castigado. Né? Não era desta maneira. Então quando as pessoas nos lançam em um poço, ou quando nós chegamos em um poço,
Nós temos um Deus que nos enxerga dentro deste poço. E Ele sabe como nós chegamos lá, e Ele sabe como nós vamos sair de lá, ou como nos tirar de lá. Né? Este Deus, Ele é poderoso, Ele sabe todas as coisas. Agora, a receita aqui é esperar e não perder a fé e nem a esperança. Né? José não perdeu a sua fé e nem a esperança dos seus sonhos. Ele agora, né, já estava vivendo, então, muito bem, morando em uma casa boa, né, tendo ali uma boa profissão dentro daquela casa, se assim podemos dizer, e ali parecia, então, que estava ótimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre, quando nós conquistamos um degrau na nossa caminhada, ou uma parte de um pódio, vamos dizer, se tem 3 lugares, nós estamos ali no 3º lugar, para chegar no primeiro. Nem sempre o próximo passo vai ser o 2º degrau, mas às vezes nós caímos de novo em uma cova, de repente pessoas nos lançam novamente em uma cova. E foi assim que aconteceu, né, com José. Agora José ele enfrenta o 3º poço, a 3ª cova, né, que é a cova da injustiça, porque a mulher de Potifar, né, vendo José um homem formoso, né, e então quando um dia eles estavam ali sozinhos, ela tentou agarrar José para que se deitasse com ela. Daí José já tinha rejeitado outras vezes esta proposta. E aí José sai correndo e ela fica com as roupas na mão, né, e ela grita, né, e logo vêm soldados, vêm os homens ali que cuidam também da casa, e ela contou, este homem tentou me atacar aqui dentro da casa. E aí então isso foi terrível para a vida de José, porque quando, né, Potifar ficou sabendo disso, ele ficou furioso e ele mandou prender José na cadeia usada para os prisioneiros do rei. Mas, diz a Bíblia, mais uma vez no capítulo 39 de Gênesis, verso 21, mas o Senhor estava com José e derramou sua bondade sobre ele. O Senhor fez com que o carcereiro simpatizasse com José. Então, né, José vai para uma cadeia, né, ele está ali preso, mas Deus faz com que o carcereiro tenha ali uma certa simpatia, no sentido de que o carcereiro gostava de José, né, tinha José como uma pessoa boa, e ali então, este homem dá oportunidade para José cuidar ali daquele cárcere, dos demais presos que estavam ali. Mas não foi só isso que aconteceu. Né? Deus, ele dá oportunidade para José exercer o seu dom, mesmo ali dentro de uma prisão. Né? E José tinha o dom de interpretar sonhos. Né? José interpreta então sonhos. E ali então vem prisioneiro, um chefe de copeiros, outro chefe de padeiro, e um dia eles contam sonhos que estavam intrigando eles, e eles falam para José, né? E José dá então ali a revelação ou o significado daquele sonho. Né? E o sonho é que o padeiro seria enforcado, mas o copeiro ele seria restaurado ao seu posto de serviço. Né? E aquilo ia acontecer, né? Desta forma, ele voltaria a servir o rei. E José pede até ao chefe dos copeiros para lembrar dele diante do rei, né? Quando eles estivessem lá, para que o rei pudesse tirar José da prisão. Mas a Bíblia relata que passaram-se mais de 2 anos até que este copeiro lembre de José. Então veja que agora uma cova, um tempo mais demorado. Aquela primeira cova era de apenas algumas horas, né, uma parte do dia. Naquela segunda cova que eu disse, ele sendo levado para o Egito, também foi um grande tempo. Mas agora, né, José ele permanece ali mais de 2 anos naquela prisão, esperando para que alguma coisa acontecesse e ele pudesse então continuar na sua caminhada na direção que ele tinha no seu coração, para que ele fosse alguém usado por Deus e aquele sonho então se concretizasse, onde Deus havia mostrado que ele ia liderar, né, a sua família. E o que aconteceu, né, para que José saísse daquele lugar é que Faraó então ele teve um sonho, né, e vocês talvez conheçam esse sonho, que é o sonho das vacas magras e vacas gordas.
Daí ninguém podia interpretar o sonho, mas o copeiro, lá sabendo disso, ele falou para Faraó: olha, tem um homem que está preso. Este homem, ele revelou o nosso sonho e ele mostrou exatamente aquilo que aconteceu. E ele pode, então, dar o significado deste sonho. E aí, então, Faraó, né, ele fala para buscar José lá da prisão, né, e José, então, agora recebe roupas novas, né, ele faz a barba, né, ele vem já mudado de uma prisão, né, como uma pessoa normal, uma pessoa bem cuidada. E ele chega, então, diante do rei, ele não apenas revela o significado daqueles sonhos, né, que as 7 vacas magras e espigas magras significavam um grande tempo de fome, né, e as espigas cheias e também as vacas gordas significavam um grande tempo de bastante produção, de prosperidade. Ele instrui Faraó, né, a tomar algumas medidas para que eles pudessem juntar muitos mantimentos e que depois eles pudessem vender este mantimento, além de usar para si próprio, e assim tornar o Egito mais poderoso, né, e mais rico. E isto, então, o rei se agradou demais. Né? Diz a palavra de Deus que o conselho de José agradou tanto ao rei, né, que o rei disse: olha, nós não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, né, um homem em que está o Espírito de Deus. Né? Veja que o próprio Faraó reconheceu que José tinha um Espírito de Deus dentro dele. Né? E o rei, então, fica maravilhado com as palavras de José. Né? O rei disse: eu vou, então, agora constituir você, né, como governador, porque não há ninguém aqui que tenha capacidade e sabedoria a mais do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo, né, obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. E neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito, era a decisão do rei. E a Bíblia diz que o faraó tira, então, o anel do dedo, e ele coloca este anel no dedo de José, e ele em seguida mandou que vestissem José com roupas de linho fino, põe José, né, em José uma corrente de ouro no seu pescoço. E depois ele fez com que José subisse no carro, né, oficial reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que arautos fosse à frente dele gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. E disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Eu pergunto a você, será que foi o faraó que promoveu José ou foi Deus? Certamente, né, foi Deus. Né? Deus agiu de tal forma, né, para que Faraó pudesse, então, promover José. É uma grande promoção, tirar de uma cadeia, de uma prisão, né, e colocá-lo como governador do Egito. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Nós temos esta afirmativa no livro de Isaías, no capítulo 43, e versos 11 e 12, onde Deus está dizendo: só eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-lo e de fato foi isto que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus perguntando, agindo eu, quem impedirá? Então Deus, ele age, ninguém pode impedir, de que Deus tire pessoas do fundo do poço. Ninguém pode impedir que Deus promova pessoas, que Deus ajude com que pessoas que estejam vivendo uma crise, uma grande luta, parecendo uma derrota sem fim, Deus dar vitórias grandiosas, Deus fazer com que estas pessoas vivam uma vida abundante de alegria, de paz, de prosperidade, uma vida admirada pelas pessoas quando vejam a situação que a pessoa estava vivendo e aonde ela chegou. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Mas eu preciso cuidar, então, na minha caminhada,
né, com base naquilo que nós vimos no texto, na história de José, né, a quem eu devo revelar os meus sonhos. Eu preciso também acreditar nos sonhos, eu não posso deixar de acreditar, porque se eu deixar de acreditar, eu estou demonstrando que eu não tenho fé. E quando nós não temos fé, nós não agradamos a Deus, e não agradando a Deus, nós não vamos conseguir uma vida vitoriosa, não vamos conseguir sair do fundo do poço. Eu preciso acreditar nos sonhos, e eu preciso também acreditar em Deus. Eu preciso saber de que Deus está do meu lado e que Ele vai me fazer chegar na vitória. Ele vai me ajudar a chegar no pódio. Ele vai me colocar no lugar mais alto. Mas eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso usar o dom que Deus me deu, ainda que eu esteja em uma prisão. Ainda que eu esteja parecendo como uma pessoa amarrada, que não posso dar os passos. Eu preciso usar o dom que Deus me deu. Foi assim que José conseguiu sair ali daquela prisão. Então eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E se você está vivendo uma grande crise, saiba que o nosso Deus é poderoso para tirar pessoas do fundo do poço e colocar em um lugar mais alto. E eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida nesta direção apontada pela palavra que acabamos de ministrar. Senhor, eu te agradeço neste momento pela palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração e que pude transmitir a estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, possivelmente algumas pessoas estão também no fundo do poço. Ó Deus, pessoas sem esperança, não vendo nenhuma possibilidade do quadro ser revertido. Mas com que esta palavra que o Senhor nos trouxe, Pai, tal pessoa possa ser reanimada e ela possa ter a sua fé reativada e saber que o Senhor é um Deus que age, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Que esta pessoa, Deus, possa levantar a cabeça e olhar para frente, não ficar focando os problemas, não ficar focando a prisão onde ela se encontra, mas que ela possa levantar os olhos e olhar para o Senhor, que é um Deus poderoso que pode todas as coisas. Ajude, ó Deus, essas pessoas em quaisquer circunstâncias em que elas estejam vivendo, ou quaisquer tempestades, males que estejam, ó Deus, atravessando. Que o Senhor, ó Deus, possa, assim, ajudá-las e que elas possam, então, reconhecer que o Senhor é aquele que salva, que liberta, que tira as pessoas de uma prisão e coloca em liberdade para uma vida vitoriosa. Que assim seja, ó Deus, sobre a vida de todos. É a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E eu peço mais uma vez para que você compartilhe estas mensagens, né, com seus amigos, porque você estará assim sendo parceiro nosso na obra de Deus de semear a sua palavra. Daí você pode ajudar pessoas que estejam no fundo do poço a sair do fundo do poço com esta mensagem. Fique com Deus, um grande abraço, até em breve, se Deus assim permitir.